Enquanto duas enfermeiras se dedicavam a limpar um cadáver masculino no necrotério, perceberam que os ferimentos presentes no corpo do falecido haviam sofrido uma transformação. Naquele instante, estavam prestes a capturar fotografias para o arquivo quando ocorreu um milagre médico impensado. A identidade do falecido era Jonas, um órfão que, por não contar com um diploma acadêmico, realizava apenas trabalhos temporários na construção para subsistir. A única fonte de satisfação que experimentava era seu relacionamento com Anna, uma mulher que o amava com intensidade. As chamadas telefônicas com sua namorada haviam se consolidado como o principal motivo de alegria em uma existência monótona e rotineira. Aquele dia específico, após concluir sua conversa com Anna, Jonas de repente sentiu uma dor aguda na cabeça. Essa dor costumava acompanhá-lo há algum tempo e, geralmente, podia aliviá-la com um breve descanso. Inicialmente, Jonas pensou em procurar um canto onde repousar, como costumava fazer. No entanto, de maneira inesperada, a estrutura que se encontrava sobre ele colapsou repentinamente e os presentes no local rapidamente o rodearam. Alguns minutos depois, uma ambulância o transportou ao hospital, embora naquele momento Jonas já se encontrasse em um estado crítico quase na fronteira da morte, sendo impossível salvá-lo. Posteriormente, seu corpo foi enviado ao necrotério. Atendendo às regulamentações sanitárias, foi realizada uma limpeza superficial do cadáver, tiraram-se fotografias oficiais e emitiu-se o atestado de óbito. Nesse preciso momento, ocorreu um fenômeno insólito. Jonas, que havia sido declarado morto, de repente sentou-se de um salto. A equipe médica ficou paralisada, sem poder reagir. Quando Jonas despertou, parecia estar desorientado, impulsionado a escapar. Empurrou com força a porta do necrotério e fugiu correndo. Os seguranças que o vigiavam tentaram detê-lo de imediato. Com destreza, ele contornou as barreiras e conseguiu chegar até a varanda do hospital, de onde saltou sem se lesionar, escapando do local. Algum tempo depois, Jonas retornou à cabana que habitualmente alugava e procurou com desespero qualquer tipo de alimento. Quando ficou sem comida humana, chegou até a se apropriar da comida do gato. Naquele instante não restava nada para comer, então pegou um detergente do armário e bebeu um gole, acreditando que era água. No entanto, Jonas ainda não sentia saciedade. Abriu uma caixa de sabão em pó e começou a ingerir, enchendo a boca com bolhas de sabão. Nesse momento, começou a experimentar uma leve melhora física. Por outro lado, a notícia da suposta ressurreição de Jonas gerou um grande alvoroço. Uma organização enigmática observou a foto de seu falecimento e parecia estar planejando alguma ação. Após meditar, Jonas decidiu recorrer a Anna para solicitar ajuda na investigação do que havia acontecido com ele. Ela, que trabalhava no hospital, poderia obter rapidamente as informações sobre ele. Jonas sabia que aquilo era algo extraordinário. Para convencê-la, mostrou-lhe imediatamente o local onde foi ferido inicialmente. Para seu espanto, em apenas meio-dia os ferimentos em seu corpo desapareceram completamente. Naquele momento, Anna teve que aceitar que os milagres existem no mundo. Segundo Jonas lhe relatou, quando o médico anunciou sua morte, ele permaneceu consciente, apenas extremamente fraco. Além disso, sentiu que seu corpo estava mais forte do que antes, com uma leve tendência a ultrapassar os limites normais. Quanto à sua ressurreição, Anna começou a considerar que era um fenômeno fora do comum. Embora ainda abrigasse algumas dúvidas a respeito do que Jonas afirmava, não o rejeitou completamente. Em seu lugar, sugeriu que Jonas se submetesse primeiro a uma tomografia cerebral para verificar se a lesão na cabeça realmente havia se curado. Levando em conta que muitos dos sintomas que Jonas descrevia podiam ser indícios iniciais de congestão cerebral, ela decidiu que o melhor era confirmar o estado de seu cérebro. Preocupada com a possibilidade de que uma figura misteriosa tivesse tentado assassiná-lo anteriormente, Anna escondeu Jonas em um depósito e organizou que realizassem o exame. Passado um tempo, ela retornou com um avental de hospital e uma cadeira de rodas para que Jonas pudesse sair confinado e de maneira discreta. Disfarçado, conseguiram chegar sem obstáculos à sala de equipamentos médicos. Naquele momento, Jonas observou que muitas linhas finas e filamentosas rodeavam a máquina. Com a proteção de Anna, logo receberam os resultados. A estrutura da cabeça de Jonas estava em condições normais, sem sinais de congestão cerebral. No entanto, nos resultados da tomografia, Anna encontrou algo que a surpreendeu profundamente. A forma de seu crânio parecia ter sido submetida a uma intervenção prévia, além de dispositivos metálicos implantados em seu interior. Embora não pudesse precisar o que significava exatamente, intuía que aquilo não era natural, mas que alguém havia colocado os dispositivos deliberadamente em sua cabeça. Jonas começou a suspeitar que aquele elemento misterioso poderia estar relacionado com sua ressurreição
e lembrou que durante a operação no hospital, o médico encontrou em seu crânio um componente metálico desconhecido e o extraiu. Isso lhe proporcionou uma pista importante e pediu a Anna que o ajudasse a localizar aquele objeto. Assim, ambos se dirigiram de maneira clandestina ao depósito onde se armazenavam os resíduos médicos do hospital. Conseguiram, enfim, localizar o saco de restos cirúrgicos do dia em que tudo aconteceu. Após alguns esforços, conseguiram encontrar o componente metálico, que parecia um pequeno dispositivo eletrônico com um símbolo estranho gravado em sua superfície. Embora nunca o tivessem visto antes, decidiram começar a investigar aquele símbolo para compreender o que era exatamente. Mas antes de iniciar essa pesquisa, ocorreu um novo evento. Quando saíam da casa de resíduos, foram interceptados por 3 agentes policiais que tentaram prendê-los de imediato, deixando-os perplexos. Nesse instante, apareceu de forma repentina o assassino de preto que estava atrás de Jonas há muito tempo. Jonas reagiu rapidamente, pegando sua namorada e fugindo para o exterior. Com ela, escalou por cima do portão de ferro. No entanto, antes de poder escapar completamente, o assassino se aproximou diretamente de Jonas. Este, disposto a lutar até o fim, preparou-se para enfrentá-lo. Imediatamente após esse instante, uma motorista emergiu de seu veículo sem oferecer resistência. Jonas foi surpreendido e golpeado por aquela enigmática mulher. Anna, que se encontrava do lado de fora vigiando desde a grade, presenciava toda aquela cena com máxima ansiedade, mas só pôde observar impotente como aquela mulher arrastava o namorado até o automóvel e o levava, deixando assim a possibilidade de intervir. Após um breve tempo, a mesma mulher conduziu Jonas a uma instalação clandestina. Várias de suas cúmplices o arrastaram para fora do carro e o levaram a um quarto onde o prenderam a um equipamento de captura. Jonas sentiu uma sensação vaga e inquietante de que algo ominoso estava prestes a acontecer e naquele preciso momento alguém acionou um botão. Uma corrente elétrica de grande potência atravessou instantaneamente todo o seu corpo. Para uma pessoa comum, uma descarga daquela magnitude seria mortal no ato. No entanto, Jonas experimentou apenas uma intensidade extrema em suas sensações, sem perigo para sua vida. Mesmo sob o estímulo daquela carga, parecia exibir uma força ainda maior. Enquanto a corrente aumentava gradualmente, a marca de nascença em seu costado tornou-se de um vermelho brilhante e sua força começou a aumentar lentamente. Em um instante, Jonas conseguiu se soltar com facilidade do arnés que o mantinha preso. O supervisor, reagindo rapidamente, acionou um botão de alarme que levava ao seu lado. Em resposta, uma sirene soou e as portas de entrada do edifício oculto foram bloqueadas. Mas essas barreiras já não tiveram efeito sobre Jonas. Ele avançou por um corredor e, com força, destruiu a porta de ferro com suas próprias mãos. A enigmática mulher que corria em sua direção não conseguiu alcançá-lo. Só pôde contemplar impotente enquanto Jonas entrava no corredor e conseguia escapar. No entanto, aquele grupo de indivíduos misteriosos já havia previsto essa estratégia e previamente bloqueado a saída do corredor. Apesar disso, subestimaram o poder de Jonas e ele partiu em 2 a sólida corrente de ferro que o prendia. Essa pequena demora, contudo, resultou em que a mulher mascarada chegasse a alcançá-lo. Ao se ver rodeado por essa energia transbordante, Jonas não experimentou temor algum em relação a ela. Confiava plenamente em sua própria potência. Mas o que a mulher afirmou a seguir o deixou paralisado de imediato. Ela garantiu que todos eles possuíam superpoderes e que aquele sequestro não buscava lhe causar dano, mas ativar completamente seu potencial extraordinário. Apesar dessas palavras, naquela situação tão perigosa, Jonas não acreditou absolutamente em suas promessas. Jonas, sem hesitar, fugiu rapidamente da instalação oculta e decidiu investigar por conta própria a verdade de semelhantes afirmações. Após sua fuga, Jonas retornou ao local de assistência social onde havia vivido anteriormente. Lá, em segredo, consultou os arquivos e descobriu informações sobre sua própria história. Soube que ingressou naquele centro de bem-estar com a idade de apenas 2 anos. No mesmo período, submeteu-se a uma operação na cabeça devido a uma doença ainda desconhecida. Além disso, essa informação certificava que, naquele instante, haviam implantado um componente eletrônico em sua cabeça. Jonas suspeitava que aquele objeto misterioso havia sido enxertado nele naquela mesma data, embora os registros não indicassem a razão daquela operação em uma criança tão pequena. Para esclarecer toda essa trama, só lhe restava contatar as pessoas envolvidas daquela época e realizar sua própria investigação. Por sorte, os arquivos incluíam a assinatura do cirurgião responsável. Sem demora, Jonas ligou para sua namorada Anna e pediu que ela averiguasse o nome do médico.
Confiando no sistema do hospital, Ana conseguiu localizá-lo e enviou o endereço atual de sua residência para Jonas. Com essa informação em mãos, ele começou a se preparar para partir. No entanto, Ana, preocupada com o perigo daquela missão, decidiu acompanhá-lo. Mas ambos ignoravam que um grupo secreto de vigilantes os observava em silêncio. Há pouco tempo, a polícia havia recebido informe sobre a suposta morte de 3 integrantes de um grupo desconhecido e de imediato iniciou uma investigação. Embora não tenham conseguido identificar o mascarado que cometeu os assassinatos, as câmeras captaram as figuras de Jonas e Ana, considerando os suspeitos naquele contexto. Por outro lado, Jonas já havia chegado ao local onde se encontrava seu objetivo. Um baita filme. Como desconfiava de Ana, primeiro procurou o médico e fez-lhe várias perguntas. Após encontrá-lo, obteve detalhes sobre sua intervenção passada e aprofundou-se em seu interior. O doutor relatou o ocorrido naquela época. Jonas padecia de uma doença incomum, desconhecida pela medicina, que acelerava seu crescimento e aumentava sua força acima dos níveis normais. No entanto, esse crescimento excessivo provocava que seus ossos não conseguissem suportar a carga, causando dores intensas por todo o seu corpo. O médico nunca tinha visto um quadro igual e tentou usar todos os métodos possíveis, sem sucesso. Ao ouvir isso, Jonas perguntou rapidamente se ele se lembrava da localização daquela clínica, mas o médico hesitou. Nem sequer lembrava o nome do cirurgião principal. A única coisa que pôde confirmar foi o acordo de confidencialidade que assinaram na época. O médico levantou-se para procurar aquele documento, enquanto Jonas permaneceu no quarto olhando pela janela. De repente, notou vários carros pretos e misteriosos estacionados logo abaixo do apartamento do médico. A princípio, pensou que era algo habitual, já que muitas pessoas estacionam carros na rua. Antes de reagir, aqueles homens de preto iniciaram um ataque direto e a cena transformou-se em uma ação cheia de tensão e perigo. Apesar de a força de Jonas superar amplamente a de uma pessoa comum, o que empregavam contra ele não eram, de forma alguma, munições convencionais. Jonas resistiu por um instante, mas depois perdeu a consciência e desabou. Em meio ao caos, o médico, uma pessoa comum, já tinha sido abatido. Quando Jonas recobrou o sentido, encontrou-se em um quarto desconhecido. Claramente alguém o tinha resgatado, embora naquele momento não houvesse ninguém mais em seu entorno. Com muito cuidado, Jonas examinou os arredores e finalmente detectou uma mulher no terraço. Ela afirmava chamar-se Eleanor e possuir habilidades extraordinárias. Foi ela quem o libertou do caos. Segundo Leander, a situação de Jonas era um caso atípico entre os portadores de superpoderes. Denominavam-no um ocultador. Tinha uma complexão muito mais imponente que a das pessoas normais e uma vitalidade muito mais vigorosa. O mais relevante era que defeitos como a melhora física eram apenas subprodutos de sua verdadeira aptidão. Com a ajuda de Leander, Jonas decidiu ativar seu superpoder pela primeira vez. A explicação resultava tão abstrata que Jonas não conseguia entender em que consistia exatamente essa habilidade. Para ter um conceito mais claro, Leander conduziu a um espaço fechado secreto onde várias pessoas já o aguardavam. Indicou a Jonas que ativasse seu poder e que prestasse muita atenção à parede à sua frente. Embora ainda não compreendesse por completo, Jonas obedeceu. Então viu como as correntes de informação ao seu redor formavam uma vasta rede sobre a parede, e de maneira vaga percebeu que sob aquela malha havia uma porta. Naquele momento compreendeu o princípio. As correntes de informação e energia bloqueavam o acesso àquela abertura, dificultando que outros pudessem vê-la ou percebê-la. Como ocultador, Jonas podia atravessar facilmente aquela rede de energia e tocar na maçaneta. Naquele instante abriu-se um espaço completamente novo e amplo à sua frente. Embora continuasse sendo um armazém, em seu interior havia várias caixas, claramente as metas de Leander e seus companheiros. As pessoas que esperavam lá fora entraram rapidamente e retiraram as caixas. Naquele momento, Jonas observou um padrão enigmático desenhado em uma delas. Reconheceu instantaneamente que era a mesma figura em um componente eletrônico que tinha visto antes. Percebeu que seguramente continha informações relacionadas a ele, por isso tomou aquela caixa sem hesitar. Após alguns minutos, Jonas, Leander e os demais voltaram à base. As caixas que levavam estavam cheias de objetos antigos e curiosidades, mas a de Jonas continha uma bolsa com documentos. No entanto, Jonas não se sentiu decepcionado. Isso reforçou sua suspeita de que ali havia coisas relacionadas a ele mesmo. Logo antes de poder revisá-la, uma figura misteriosa apareceu silenciosamente ao seu lado. Jonas colocou-se em alerta, mas logo reconheceu que era a mesma mulher que o tinha sequestrado antes. Isso o fez confiar que o que ela dizia era verdade, e então esteve disposto a dialogar com ela. Minutos depois, ambos chegaram ao acostamento da estrada.
A mulher apresentou-se como Ed, uma detetive com habilidades extraordinárias, especializada em investigar crimes cometidos por pessoas com poderes especiais. Ela podia potenciar seus sentidos e suas capacidades analíticas. Segundo explicou Ed, há pouco assassinaram brutalmente um bebê. A cena sugeria que tinha sido um ocultador, pois esses seres são muito particulares e algo parasitas, precisam absorver adrenalina periodicamente. Após conhecer isso, a Irmandade, organização encarregada dos ocultadores, contratou Ed para investigar o assunto. Ela descobriu que Jonas tinha fugido rapidamente do hospital onde ocorreu o crime no mesmo dia, por isso conseguiu encontrar sua localização. Jonas sentiu-se impotente. Foi pura casualidade que ele resultasse ser um ocultador, mas também mostraram provas que indicavam que não era responsável pelo assassinato. Revisando as fotos que Jonas tirou, Ed soube que ele tinha sido enviado ao hospital após cair de um edifício durante o incidente, e que seu superpoder foi ativado depois que um componente eletrônico enigmático foi extraído pelo médico. Ela observou o símbolo naquele componente e ficou pensativa. Depois disse a Jonas que apenas ela poderia dissipar suas dúvidas. Durante esse tempo, Jonas teve que cooperar plenamente com Ed. Naquele instante, seu subordinado, disfarçado de mendigo, aproximou-se lentamente de outra parte da rua. Quando Ed estava a ponto de descer do carro para cumprimentá-lo, viu que uma van parava abruptamente junto àquele mendigo. Jonas agiu rapidamente. Com seu corpo melhorado, saltou facilmente para a parte traseira da van e seguiu-os até um edifício misterioso. Observou como entravam e ele também deslizou atrás deles, mas ao entrar ficou paralisado. À sua frente estava o símbolo daquele componente eletrônico no saguão. Percebeu de imediato que podia tratar-se do esconderijo do inimigo e colocou-se ainda mais em alerta. Espiando pela fresta da porta, viu que havia várias pessoas no interior. Um homem vestido como doutor parecia estar preparando uma operação no mendigo. Jonas teve a certeza de que ali havia apenas um inimigo. Antes de entrar, aproveitou uma distração para neutralizá-lo, resgatar o mendigo e depois interrogar o médico. Descobriu que aquele lugar era a clínica onde já tinha sido operado anteriormente. Durante o interrogatório, o doutor revelou informações ainda mais surpreendentes. Aquela doença que Jonas padecia não era comum, mas herdada de seu pai. Apenas uma prótese lhe permitia mitigar sua habilidade de ocultador e aliviar sua dor. O mais peculiar era que essa doença apenas lhe permitia absorver a adrenalina de alguém de seu mesmo sangue, sem isso, morreria rapidamente. Ao ouvir isso, Jonas ficou paralisado. Por um instante entendeu algo chave: em vez de ser apenas uma investigação, agora compreendia que esses assassinatos estavam ligados a seu pai. A organização que os tinha orquestrado, a Irmandade, seguramente tinha tentado pegá-lo para absorver sua adrenalina. Mas onde podia encontrar seu pai para enfrentá-lo? O médico explicou que essa doença também apresentava uma marca de nascença herdada. Jonas mostrou a grande cicatriz em seu costado, confirmando suas suspeitas. Com essa pista, idealizou uma forma de localizar seu progenitor, e naquele momento o mendigo mencionou ter visto exatamente a mesma marca em um tenente do exército, cuja idade coincidia com a de seu pai. Rapidamente, Jonas levou o mendigo e preparou-se para buscar o tenente, mas ao sair do edifício viram cadáveres por toda parte, e uma delas era Ed, gravemente ferida perto dali. Jonas foi ao seu lado com urgência. O estado era crítico e apenas conseguiu dizer para ele pegar uma foto em seu bolso e buscar alguém chamado Berg. Essa pessoa o ajudaria na investigação. Depois, perdeu a consciência. Jonas mandou o mendigo levar Ed ao hospital enquanto ele mesmo saiu para buscar Berg. Após localizá-lo, Berg tirou um álbum com fotos de todos os oficiais sobreviventes da guerra, nas quais o mendigo encontrou o tenente. Jonas, comovido, não pôde conter a emoção. Era seu pai, com quem nunca tinha tido contato. O que mais o impactou foi que aquele homem parecia ser o cérebro por trás de tudo e, na realidade, o responsável pelo assassinato do bebê. Com essas provas, Jonas ficou ainda mais convencido de que aquele tenente era a ameaça que queria eliminá-lo. Decidiu voltar ao hospital para consultar Ed, que já tinha se recuperado. Graças à sua conexão com ela, pôde ativar seu superpoder e rastrear o sinal do telefone do tenente, encontrando finalmente seu esconderijo. Pai e filho enfrentaram-se e olharam-se cara a cara, mas Jonas apenas sentiu rancor. Não conseguia compreender por que seu pai, após tantos anos, enviava-lhe pessoas para matá-lo. A explicação do militar foi que o fazia por motivos de sobrevivência. Jonas, profundamente decepcionado, não hesitou em agir contra ele. Com sua audição aguda, percebeu um choro de bebê no andar superior.
Subiram rápido e lá encontraram vários homens de preto cercando um bebê em uma estranha cerimônia. Embora Ed não tivesse todos os detalhes, era evidente que algo não batia. Sem perder tempo, ela pegou o bebê e empreenderam a fuga. Os homens de preto, ao notar a ação, perseguiram-nos e encurralaram Ed em um beco sem saída. Como desconhecia o lugar, ela saltou pela janela sem pensar duas vezes. Jonas, que a viu, correu para ajudá-la, mas foi controlado pelos homens de preto. Felizmente, por ser uma melhorada e com superpoderes, Ed não ficou ferida e conseguiu escapar. Quando viram que o ritual fracassava, os atacantes soltaram Jonas e fugiram rapidamente. Mais tarde, em um quarto secreto, vários homens de preto discutiam em silêncio seus próximos passos. E assim termina esta série. Se quiser ver mais séries completas neste canal, recomendo estes vídeos. Um filme espetacular.